Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Olá, minha querida ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Fundamentos, aqui do podcast Mães pela Graça. Na série Fundamentos, a gente está conversando sobre as bases da nossa fé e como é importante que nós, mães, estejamos fundamentadas na palavra. E quem está aqui comigo para fazer essa série é a Tainá Pereira, do Uma Vida em Família. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Que legal, gente. Eu sempre vou falar isso. Quem não conhece, corre lá, @Uma Vida em Família, já segue a Tainá e já usufrui aí de todo o conteúdo maravilhoso que ela tem disponibilizado para nós, com bastante foco aí no ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. Muito legal. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante, né, na nossa caminhada cristã. Nos últimos episódios, a gente esmiuçou quem é o Senhor. Né? Ele é o Deus Trino, tivemos um episódio sobre isso, falamos sobre quem é Deus, os atributos dele, falamos sobre quem é Jesus, sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre quem nós somos à luz de tudo que Deus já revelou que ele é. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, eu já vou começar com a perguntinha. Quem somos, Tainá? Somos humanos. E aí? O que são os seres humanos, né, gente? O que Quem são seres somos nós? humanos? Bom, essa é, assim, uma indagação que permeia na mente e no coração de todo ser humano, desde que o mundo é mundo, né? Desde que, na verdade, acho que desde que Eva comeu o fruto. Antes disso, não tinha uma indagação, Antes estava disso, tudo não. tranquilo. E essa é uma indagação que permeia os nossos corações e todo mundo, em algum momento da vida, se pergunta, né? Quem sou eu? Muitas vezes não no sentido amplo, né? Quem é o homem, mas no sentido individual, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu sou? Qual que é o meu propósito de vida? E essa resposta que tanto essa, de uma forma individual, quem sou eu, né, a Tainá, quem sou eu, a Geise, quem é você, né, mãezinha que está aí ouvindo, quanto no sentido amplo, quem somos nós como seres humanos, nós encontramos essa resposta na Bíblia. Nós encontramos essa resposta através, né, vendo, sabendo quem é aquele que nos criou. Então, culturas diferentes, existem inúmeras de filosofias que tentam explicar quem é o ser humano, mas a gente só consegue descobrir de fato quem nós somos olhando para Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então não tem outro lugar, não tem outra fonte para nós sabermos quem nós somos se não for olhando para Deus, né? Então quem é o Uhum. homem? O homem é o homem, né? O ser humano. Quando a gente fala homem aqui, é no Sim. sentido de humanidade, né? Então, quem é o ser humano? O ser humano é imagem e semelhança de Deus, é a obra-prima da criação do Senhor. É quando é aquela criação que quando Deus foi fazendo tudo, ele foi fazendo, falando que era bom. E quando ele criou o homem, ele falou que é muito bom. Por quê? Porque nós fomos feitos para refletir quem Deus é. E assim, isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque principalmente não agora, já faz alguns anos, né, que a gente vive numa ascensão do egocentrismo, né, do humanismo. Então é muito comum a gente ouvir falar assim que para nós nos conhecermos, a gente tem que olhar para onde?
tem que olhar para dentro da gente, né? A Uhum, questão do olhe para dentro de você, né? Para você saber quem você é, né? A questão do uhum, autoconhecimento. E não estou aqui desprezando o autoconhecimento, porque ele tem o seu lugar. Mas é exatamente esse, o seu lugar. E o seu lugar uhum, não é explicar de fato a essência do ser humano, né? O seu uhum, lugar é outro, que a gente pode falar mais tarde um pouquinho. Mas a uhum. essência do ser humano, ela flui de quem Deus é. Então, para a gente conhecer quem nós somos, para a gente acabar com a crise existencial que existe no nosso coração, a gente não pode só olhar para o espelho, a gente não pode só olhar para dentro da gente. A gente tem que olhar para a Bíblia e buscar conhecer a Deus. E isso é Uhum. maravilhoso, porque aí a gente já, sim, isso já nos coloca também no nosso lugar de Sim. criaturas. Ou seja, nós Uhum. não somos o centro, nem mesmo nas nossas vidas, né? Nós Uhum. somos criatura. E até para a gente se conhecer, nós temos que olhar para quem de fato é o centro, que é Deus. Sim, perfeito. É isso, a próxima pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, né, que como que o conhecimento de Deus nos ajuda a entender mais sobre quem nós somos, porque é à luz de quem ele é que a gente se avalia, né? Se avalia talvez não seja a palavra, mas que a gente se conhece mesmo, né? Conhece. É isso que você falou, não basta se olhar apenas no espelho, né? Tem a importância da gente olhar para dentro, né? Se encontrar, né? Aquela coisa toda, Sim. mas sem a luz da palavra de Deus, a gente vai cada vez ficando mais na escuridão, né? Assim, a gente não consegue entender, né? Isso, até porque esse nosso se encontrar tem que estar vinculado também com uma outra questão da nossa identidade, que é o que para que nós fomos criados, né? Normalmente Sim, a gente busca esse autoconhecimento, esse se encontrar, para que a gente possa encontrar talvez uma realização, o nosso propósito de vida, mas até isso. isso, na verdade, só está vinculado se nós entendemos de fato também nosso propósito como criaturas de Deus, que o nosso propósito não é a realização pessoal, né? O nosso propósito é glorificar a Deus. Então, tudo flui dele, né? Então, nós Uhum, temos sim que, em determinado momento, buscar esse autoconhecimento, mas é para que ele volte também para que a gente possa viver o nosso propósito, que é o de glorificar a Deus. Então, uhum. isso também tem que estar no lugar certo. E o que é, né, Gê? Assim, fomos feitos, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E o que significa isso? Isso que eu ia te perguntar agora, o que isso significa de fato, né? Quer dizer que Deus tem uma aparência como a nossa, Uhum. né? O que a gente pode deduzir disso? Segundo as escrituras, assim, estudiosos das escrituras, tem duas maneiras significantes que a gente pode falar que a humanidade é firmada como imagem de Deus, né? O primeiro ponto está na nossa natureza e nos atributos de Deus, ou seja, nós somos a imagem de Deus em algumas capacidades, como pensar, raciocinar, planejar. Uhum, Deus, ele não tem, quando a gente fala imagem e semelhança de Deus, não significa que ele tem o mesmo corpo que nós, por exemplo, porque Deus é uhum, espírito, ele não tem um corpo como o nosso. Mas a gente está uhum, falando na questão da sua natureza, de algumas capacidades de Deus e dos seus atributos, né? De uhum, como Deus é, nas suas qualidades, né? Nas suas características. Então, são algumas coisas que Deus tem, que é dele, uhum, e ao fazer a gente, ao fazer o homem, ele emprestou para a gente, ele transbordou em nós, para que nós uhum, fôssemos também. Então, pensar, raciocinar, planejar, amar, sentir, se comunicar, se relacionar, tudo isso nós herdamos do Senhor. Tudo isso é dele primeiro e ao nos fazer, ele colocou também em nós, né? Outra uhum, questão é que nós somos criaturas morais. O que isso uhum, significa? Nós nascemos com uma consciência em relação do que é certo e do que é errado. E isso é um reflexo do senso de moralidade de Deus, do senso perfeito de moralidade de Deus, né? Ele é nosso assim, uhum, ele é o nosso
o modelo máximo, né, do que é de fato ser moral. E nós nascemos com isso dentro de nós, né, Uhum, com esse senso. E então é a maneira de agir que reflete a maneira dele uhum, e também na maneira do ser. Por exemplo, a gente falou quando a gente falou no episódio do quem é Deus, né? Nós falamos sobre os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus, né? Os atributos não comunicáveis é aquilo que somente Ele é. Somente Ele é onipotente, onipresente, onisciente, enfim. Mas tem alguns uhum. atributos dele que Ele colocou em nós para a Sim. gente ser também, que é o quê? Bondade, justiça, santidade, misericórdia, compaixão. Então, tudo isso são coisas que vêm dele, são características dele e que ele colocou em nós para que nós possamos refletir a ele nos nossos Uhum, relacionamentos e na maneira como nós vivemos. uhum. E é quando nós vivemos da forma que ele nos criou para viver, que nós glorificamos a ele, né? E Exatamente, nesse propósito que nós encontramos a tal da realização, né? Então, exatamente. assim, é um ciclo perfeito, né? Um círculo perfeito, né? Da criação do homem, do propósito que Deus deu para o homem, Uhum. da instrução prática da vida de Jesus para nossa vida aqui, né? Aham, E do encontrar a realização ao glorificar ao nosso Criador, né? Então não exatamente. tem assim, às vezes, eu não sei, antes, quando eu ouvia, assim, quando eu era mais nova, ainda não tinha o entendimento, né, do entendimento que eu tenho hoje, que ainda é bem limitado, mas eu tinha menos entendimento, e eu lembro que eu pensava assim, tá, mas a gente só vive para a glória de Deus e a gente, né, assim, Aham. coração endurecido, né, Como não, se não fosse limitar a sua vida, né. como se isso fosse tipo assim, tá, então é só para ele, não é nada para mim, né? Aham, E, e é verdade isso, né? Só que se a aham. gente olhar de uma forma superficial, a gente entende que isso não traz satisfação e que isso não traz realização, quando é de fato o contrário, né? Que uma Exatamente. vida rendida a Deus, Hum, vivendo os propósitos dele, em obediência a ele, né? Em submissão ao senhorio dele, é uma vida plena, sim. abundante, feliz, realizada. E quando a gente descobre isso, aí sim a gente entende, né, que os propósitos dele para nossa vida são os melhores, que firmar a identidade nele é o caminho do autoconhecimento, né, É, dessa segurança, assim, dessa confiança, essa autoconfiança, né, que se fala tanto assim, né, sim. você quer ser autoconfiante, assim, né, quando eu digo caminho para autoconfiança, não é no sentido de que eu confio em mim, mas de se Aham, sentir segura, sabe, assim, de você saber assim, não, eu sei quem eu sou, né? Não que eu aham. já esteja, não que eu já tenha alcançado, tá, irmãs? Estou falando aqui de uma perspectiva de que entendo que o caminho é esse, estou trilhando esse caminho, né? E tem fases e a gente, né, dá às vezes umas cambaleadas quando deixa outras vozes, né, entrarem na nossa cabeça, mas quando a gente volta para a palavra de Deus, é esse círculo perfeito e realmente é ali que a nossa identidade está, a nossa satisfação está, a nossa realização. E ele fez tudo perfeito, né? Tudo que ele Uhum. fez é bom, né? Tudo que Sim, ele fez é bom. Então, sim, nós somos criaturas dele, feitas por ele, somos boas, né? Nesse sentido, assim, de que nós não fomos feitas erradas, né? De que ele planejou, ele nos desenhou, ele cuidou de cada detalhe quando nos criou individualmente. Né? E que somos sim afetadas pela queda, uhum, erramos, né? Pecamos, somos pecadoras também, isso também faz parte da nossa identidade, mas uhum. essa identidade não nos define Amém. sozinha, né, não é só isso, né, não é Sim. só isso, né, é tudo, é desde lá do começo, né, desde lá A nossa história não começa na queda, né. A nossa história isso. começa na criação, Deus criando a gente à sua imagem e semelhança. Então a queda foi um fato trágico que aconteceu ali no Uhum, percurso, sim, mas a gente não pode olhar para quem nós somos a partir da queda apenas,
Mas a gente também não pode, assim, a gente tem que olhar toda a história. Exato. Não dá para ignorar isso, né? Isso, não dá para ignorar também. Não dá pra gente ir naquele discurso assim de tipo, nossa, imagem e semelhança, criatura perfeita, eu sou boa. Não, Pronto. não, não sou, eu sou ruim, né? Eu tenho um potencial Exatamente. terrível pra pecar, né? A gente tem que entender, que tem que conseguir olhar para a história toda. Quando a gente fala de identidade, eu gosto de falar sobre isso, porque assim, a Bíblia diz muita coisa sobre nós, sobre quem nós somos, né? Mas existem, assim, a gente tem que conseguir olhar para cada verdade que a Bíblia diz sobre nós dentro dos pontos da história da redenção, que é o que? A criação, então, quem nós fomos criados para ser, a queda, quem nós nos tornamos por causa do pecado, e a redenção, quem Cristo nos torna por causa do seu sacrifício. Então, a nossa identidade está afirmada assim, está nesses pontos. E Isso, ainda a restauração de todas as coisas. Quem nós estamos caminhando para nos tornar quando Jesus voltar. E então, enfim, uhum, falar todas as coisas, né? Que a gente está nesse processo e a gente nunca pode enquanto estamos aqui, vivemos nessa busca pela santificação. Então, a gente tem que ter em mente que tem esses 4 pontos a nossa identidade, né? Que passa pela criação, pela queda, pela redenção e pela restauração que ainda vai chegar, a restauração completa. sim. Perfeito. Nós estamos no momento da história, né, da redenção, né? Nós vivemos Uhum. ali, né, fomos redimidas, estamos aguardando, né, pela consumação, né, pela restauração de todas as coisas. E nesse momento, a palavra que eu acho que nos deixa seguras na nossa identidade em Cristo é que nós somos perdoadas, né? Sim. E eu acho que eu assim queria convidar você que está nos ouvindo a pensar um pouquinho sobre isso nesse momento, sabe? Você é perdoada. Pensa só nisso, né? Tudo que você pensa de errado, né? Tudo que você vê de potencial em si mesma para pecar, para errar, tudo que você fez hoje, né, que não foi certo, o que você fez nos últimos dias, você não precisa caminhar pensando que esses erros são a sua identidade, Uhum. né? Que você é definida pelo seu pecado. Você não é definida pelo seu pecado. Somos filha, né? Nós Filhas, somos somos filhas, feitas né? Nós filhas. somos definidas pelo que Jesus fez na cruz, Sim. né? E através do sacrifício de Jesus, nós fomos adotadas, né? Então hoje somos filhas Amém. amadas, perdoadas, aceitas, acolhidas na família de Deus. Essa é a nossa identidade hoje, né? Uhum. Independente do que a gente viveu até aqui. Hoje nós somos perdoadas, né? Isso muda tudo, né? A gente se Muda sentir tudo. segura no Senhor, Uhum. porque quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, né? Uhum. Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre, Amém. que nos lava. Uhum. E por isso que a gente sempre fala, né? Aqui no Mães pela Graça sempre fala assim, né? Se você tem um dia bom, é a graça de Jesus, é por causa dele, né? Se você tem um dia ruim, é você mesmo, né? Que tropeçou. E é nesse sentido, assim, não é simplesmente de toda hora ficar se colocando para baixo, que eu não presto, Aham. que tudo em mim é ruim. Não é nesse sentido, é no sentido de que realmente as coisas boas são fruto do sacrifício de Jesus, né, da obra feita lá na cruz, e que isso é muito bom, né? É muito bom eu poder me apropriar disso, né? Não é assim, Amém. tipo, ai, que coisa, né? Não tem É nada de bom em mim. libertador, né? Não é aquela coisa que você se resigna a isso, tipo assim, já que não tem nada bom em mim, então tá bom, tá, deixa eu pegar o sangue de Jesus, vai. Não é isso. Não. Não. É totalmente o contrário, tipo assim, Sim. caramba, eu tenho esperança, eu tenho uma solução para o problema da minha alma, né? Para o problema aqui do meu caráter, da minha identidade, que cada uma aí sabe qual que é o seu problema, né? Sim. E a gente tem uma solução, e quando Deus olha pra gente, quando a gente se apresenta diante de Deus, ele vê filhas amadas, perdoadas, porque a gente não poderia se apresentar diante dele de outra forma, Uhum. né? Deus não pode conviver.
com o pecado. E como a gente já conversou, né, nos episódios anteriores. Então, é somente porque Jesus veio que a gente pode hoje se apresentar, se relacionar com o Senhor. E isso é maravilhoso, né? Que identidade boa para se ter, né? É verdade. E que a gente possa entender e viver, né? Viver debaixo dessa verdade, né? Viver realmente crendo que como Deus nos olha, né? Olhar para a gente assim como Deus nos olha. E Uhum. entender também que a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos, né? Não está nas funções que nós exercemos. A nossa identidade está em quem o Senhor nos criou, né? Que é imagem e semelhança dele. Então, Sim, não é na minha profissão, não é. é minha função de Na mãe, maternidade, é isso que fala. Aham. exatamente. Então, É. o nosso propósito, né, de vida não é definido de acordo com as funções que eu desempenho. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus com a nossa vida, aonde quer que nós estejamos, né, fazendo o que for que nós estivermos fazendo. E essa questão que você trouxe agora sobre os nossos papéis, eu acho isso tão importante para a gente conversar como mães, sabe? Porque, assim, existe muita polarização, assim, desse assunto, né? De tipo, eu sou mãe em tempo integral, e esse termo é terrível, né? Porque que mãe que não é mãe em tempo integral, sendo, né, aquela mãe que sai para trabalhar, não deixa de ser mãe quando sai para trabalhar, né? Ela continua sendo mãe, tá preocupada ali em coordenar toda o cuidado da criança e tudo mais, né? Mas assim, existem as mães que ficam em casa, que se dedicam, né, integralmente, digamos, à maternidade em tempo integral, né? Existem as mães que conciliam carreira, né, com a maternidade, enfim, existe tanta discussão sobre esse assunto, né? O que é o certo e errado, e a gente sabe que o certo é diferente para cada família, Uhum, né? Mas existe também uma dificuldade muito grande da nossa geração de mulheres de entender as fases da vida, né? uhum, Justamente porque a gente deposita toda a segurança da nossa identidade nos papéis que desempenhamos. exatamente. Então, assim, se a vida inteira eu fui definida pelo que eu faço, e eu passei a Uhum, minha vida inteira construindo uma carreira, quem sou eu, de repente, se a nossa família, né, eu, meu marido, julgarmos que nessa fase de vida a minha carreira vai dar uma pausa, ou vai uhum, diminuir, ou eu vou trocar, né? Vou uhum, trabalhar com outra coisa agora, né? Talvez existem tantas mulheres que depois se tornam mães, fazem uma troca aí, né? De trabalho, do que desempenham. E quando a nossa identidade está firmada nos nossos papéis, isso fica tão difícil de ajustar, né? Eu uhum, acho que a gente passa por tantas crises desnecessárias sim, como mulheres, assim, né? Acho que para nós mulheres isso pega muito, né? Depois que a gente se torna mãe. A gente tem até um episódio todinho sobre maternidade e carreira. Quem não ouviu ainda volta, né? Lá no ano passado. Um episódio que fala mais esmiuçadamente sobre esse assunto, que não é o tópico de hoje especificamente, né? Mas é muito interessante de quando a gente pensa em quem somos, na nossa identidade, a gente desvincular isso do que nós fazemos, sim, né? exatamente. Até assim, o sonho de ser mãe, isso foi algo que eu aprendi logo que me tornei mãe, assim, né? A gente sonha tanto, né, em ter Uhum, filhos, né? Eu sonhei, teve dificuldade e tal. Então, assim, de repente agora eu sou mãe, né? aham, E daí a gente acaba colocando nesse papel todas as fichas, né? é Tipo, é isso, eu sou mãe, isso que é eu sou isso que eu agora. sou, e sim, verdade, não vai deixar de ser nunca mais. E só Deus pode te dar esse título, e é uma grande Sim, bênção, uma grande graça. Mas a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Para não depositar todas as nossas fichas nisso. É igual você falou, aí crescem os filhos, e aí? Né? é, Você ainda sabe quem você é? Né? Você desempenhou esse papel
que foi uma fase da sua vida, né, com tanta intensidade, a gente não deixa de ser mãe, mas o papel ali de todo dia, né, Aham. apagar 50 incêndios por dia é uma fase curta da vida, né. Mas não é, isso não pode definir quem somos, isso não pode definir a nossa identidade, né, isso é um papel, é uma fase, né, a nossa identidade não muda de acordo com as nossas fases, os papéis que a gente desempenha, E né. o nosso propósito de vida também não, que é o quê? Exatamente. Glorificar e refletir a Deus. E assim, quando a gente fala sobre isso, né, glorificar e refletir a Deus, eu lembro que eu já fui missionária, né, há uns anos, e teve uma época que a gente foi para Tailândia, e lá na Tailândia, assim, a gente foi para o extremo norte, assim, do país, uma vilazinha minúscula, mas todo lugar que a gente passava tinha uma foto gigante do rei. E a gente achava aquilo muito. Se você, a gente ia na casa das pessoas, pessoas simples, mas tinha uma foto do rei na sala, tinha pessoas que tinha foto do rei no quarto. Então, todo lugar. Daí, uma vez a gente perguntou para um casal de amigos nossos, que já eram missionários lá há muitos anos, e aí eles falaram: não, tem foto do rei, né, em todo lugar, para que todas as pessoas saibam quem governa o país, né, para que ele seja sempre lembrado, ó, é esse aqui que governa. E aí eu lembro que eu estava lendo um livro do Wayne Gruden, falando sobre isso, né, sobre o que significa a gente glorificar Deus, ser imagem e semelhança dele. E ele usou essa ilustração. Ele diz assim que quando Deus nos fez sua imagem e semelhança, ele fez o homem para o representar no reino que ele havia criado. Então Deus criou o seu reino, né, o mundo, a terra, tudo que nela há, e criou o homem e a mulher para o representar na terra, para governar em seu nome, né? Então, no homem e na mulher, ele colocou a sua imagem para que todo mundo soubesse, onde for que estivesse, quem governa, que é Deus que governa. Então, quando a gente pensa, né, qual é o nosso propósito? Então é esse, independente do que estejamos fazendo, se estamos em casa, se estamos no trabalho, onde quer que estejamos, o nosso papel é representar a Deus. O nosso papel Uhum. é mostrar, né, a imagem de Deus, é agir da forma como Ele nos criou para agir. Claro que após a queda, essa imagem refletida, né, não é mais como uma imagem no espelho, é como um espelho quebrado, né? E É. O espelho caiu, né, a queda, caiu no chão. exatamente, literalmente a queda, né? Então, claro que nós temos falhas, nós temos, e só o Espírito Santo pode nos ajudar durante essa nossa caminhada a restaurar essa imagem. Mas, Uhum. independente do que estejamos fazendo, se eu sou professora, se eu sou dona de casa, se eu sou vendedora, se eu sou caixa de um supermercado, o meu papel é representar Deus ali onde eu estou, porque essa é quem eu sou. Né? Então, se é com o seu marido, se é com a sua sogra, se é com os seus filhos, o seu papel é representar o Senhor, é Sim, agir de uma forma que você esteja mostrando quem Deus é, através de amor, de graça, de bondade. Então, esse é o nosso propósito, né? O propósito da vida humana. Então, o propósito de nós, como mulheres, sim, exato. representar o Senhor, independente da função, ou Exa em quantas funções a gente exerce aí, né, na sim, nossa vida. Então, continua sendo esse, né, agir, viver da forma como espelhando a Deus, da forma exato. como agrada a Ele. Perfeito. E agora falando um pouquinho, assim, do nosso papel de ensinar os nossos filhos nesse caminho, né, Aham. nessas bases, como que a gente pode ir ensinando eles, assim, sobre quem eles são, né? A Uhum. gente quer que eles se convertam e se, né, se tornem filhos de Deus e tenham uma caminhada pessoal com o Senhor. Uma vez eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, uma vez eu vi você falando no Instagram, eu achei muito interessante, assim, né, de não ficar focando na parte "você é pecador", Uhum. quando for trabalhar a identidade dos nossos filhos, Aham. né. E eu fiquei intrigada, confesso. Eu acho que eu fiquei de Mas voltar para falar isso e não consegui, eu vivo fazendo isso.
Não, eu acho que você falou, eu lembro que eu achei super interessante, assim, sabe, que você Aham, explanou sobre esse assunto, explicou um pouco sobre isso, e eu queria que você trouxesse um pouco disso para nós, assim, hoje, né? Claro, a aham. gente vai ensinar para os nossos filhos que eles são pecadores, Sim. vamos, né? Mas por que você acha que a gente não deve usar essa parte da identidade deles como Aham. foco, assim, no ensino? É, eu falei sobre isso porque teve uma vez, eu acho que eu já até falei aqui, né? Que eu tava falando com a minha filha, ela fez algo que não era legal, enfim. E daí eu fui chamar a atenção dela, né? E ela falou assim: ah, mamãe, mas eu sou pecadora mesmo, né? Então, pô, não tem o que fazer. Nesse dia eu falei: opa, será que eu acho que eu tô focando demais nesse ponto que é importante entender? Porque só entendendo que a gente é pecador, a gente vai entender a nossa necessidade de um Salvador. Mas a gente tem que entender que a identidade deles está em construção. Então, o que a gente precisa martelar na cabeça deles é quem Deus criou eles para ser. E não ficar o tempo inteiro lembrando quem eles se tornaram por causa da queda. Então, isso eu quero que vocês me entendam bem, assim. E eu falo muito disso no meu Instagram, sobre a necessidade, a importância da gente falar, assim, sobre o pecado, né? Uhum. Então, a gente precisa contar a história toda. Enfim, eu tenho materiais, né, que eu falo sobre isso. A Tainá, assim, a vida dela é contar a história toda, né? Contar a história toda. Você foi na bio do meu Instagram, contando a história. Porque realmente é importante, né? Não dá pra tirar um pedaço da história e tipo assim, essa parte não faz, né? Não Exatamente, a tem gente importância. contar a história inteira. Uhum. Então, nós precisamos falar sobre a queda, que nós somos pecadores, nossos filhos precisam saber disso. Sim. Até porque senão a gente vai falar que precisa obedecer, que precisa isso, mas, gente, virou as costas, eles vão se deparar com a inabilidade deles de obedecerem o tempo inteiro. Então, pronto, já vai dar um né, opa. Então, eles precisam saber. Mas a identidade deles está em construção. E é exatamente a nossa identidade que o diabo tenta o tempo inteiro distorcer, né? Então, o tempo inteiro, em todo lugar, eles vão estar ouvindo é, coisas, mentiras disfarçadas de verdade, que vão impedir eles de enxergar quem Deus criou eles para ser. Então, é exatamente nesse ponto que a gente tem que focar. Então, quem Uhum. Deus te criou para ser? Essa resposta está em quem Deus é. Porque lembra, a gente é a imagem e semelhança de Deus, então a gente precisa saber quem Deus é. Então, se a gente, os atributos comunicáveis dele, que ele colocou na gente quando ele nos criou. Então, Deus te criou para ser bondoso, para ser justo, para ser misericordioso, para ser cheio de compaixão. Então, é isso que a gente tem que focar o tempo inteiro. Então, quando os meus filhos fazem algo errado, claro, eu tenho que falar isso, não é legal. Por que não é legal? Porque Deus te criou para falar assim com o seu irmão? Né? E você está Uhum. refletindo que Deus é Uhum. falando de forma grosseira? Não, porque Deus te criou para ser o quê? Alguém bondoso. Né? Você está refletindo a Deus falando dessa forma? Mas ele te criou para refletir ele. Né? Então você tem que lembrar Uhum. quem ele te criou para ser. E tentar Uhum. levar ele sempre para isso, para quem eles foram criados para ser, para a identidade de quem eles são. Nossa, mamãe, Uhum. mas eu não consigo. Ai, sim, eu sei que a gente não consegue mesmo. Por quê? Por causa da queda, porque nós somos Uhum. pecadores. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a voltar a Uhum. ser quem ele nos criou para ser. Então, Uhum. não tem desculpa. Sim, e daí vai a história toda de novo, né? Por causa de Exatamente. Jesus que veio, né, e nos Exatamente. redimiu. Nos redime, Hoje nós podemos viver na voltar a dependência do refletir. Espírito Santo e sermos quem Deus nos criou para Nós não ser, né? somos mais escravos do pecado, né? Nós Exato. continuamos sendo pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. Através do Espírito Santo, nós temos, né, do sacrifício de Jesus, e então, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos lutar contra o pecado. Então, no dia a dia, eu não fico o tempo em quando meus filhos erram, não fico o tempo, porque você é pecador, né? Imagina que. Gente, vai ser uma hora, eu falo, não tem jeito pra mim, né? Eu sou pecadora Aham, mesmo. Não, sim. eu fico falando que, olha, mas Deus não te criou para falar assim, né? Por quê? Porque Deus, imagina se Deus fala assim com a gente, não, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amável.
Então, ele te criou para ser assim. Então, eu sempre foco nisso, no que? No propósito de Deus. Então, quando a gente busca nos conhecer, é sempre para lá que a gente tem que ir, né? Para quem Deus criou o homem para ser. Então, é sempre para lá que eu tento levar os meus filhos quando eu estou ensinando isso. E não ficar o tempo inteiro apontando, falando, ai, você é pecador, porque você está fazendo isso. Eu acho que a palavra aqui é realmente equilíbrio, né, de todas as coisas Exatamente. e na verdade, voltar para aquilo que a gente sempre fala, né, Thay, de não fragmentar as coisas, né, de Isso, realmente contar essa história toda, olha como é importante, né, até na construção da identidade dos nossos filhos. isso. Porque, né, nesse exemplo que você deu, de como a história toda impacta a identidade deles, a gente focando na história toda, a gente foca no positivo, você percebe? Porque Sim. a queda, a parte do pecado, ela aparece em um dos 4 atos. Aham, É claro que exatamente. tudo tem a ver com isso, né? Óbvio, mas ali, ó, Sim. Deus criou, vou usar o atributo de bondade, né? Aham. Deus criou os nossos filhos para serem bondosos, né? Uhum. Por causa do pecado, eles podem também ser maldosos, né? Aham. Sim. Mas Jesus veio, né, e com o seu sangue nos redimiu e nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a lembrar de tudo que ele ensinou e nos ajuda a sermos de novo bondosos na dependência Aham. dele pela graça, né? E Uhum. quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, nós não vamos mais ter potencial para maldade nenhuma e seremos Exato. sempre bondosos. Mas olha só como a parte de você é só pecado é um pedacinho da história Aham. toda. E como a gente não Exatamente. pode focar nisso, né? Apesar de fazer parte, sim, não dá para tirar, não dá para Não. fragmentar. Uhum. Precisa estar lá. Só que não precisa ser a palavra final, né? O pecado não é a palavra final sobre nós, né? Ele é E uma explicação do porquê a gente age como age, porque é exato, é. difícil. Aham. Ele é a causa das coisas acontecerem como acontecem, né, da nossa Uhum. dificuldade, mas, não é o ponto principal. O ponto Perfeito. principal sempre vai ser o quê? Vai ser a redenção em Cristo, vai ser Deus quem ele nos criou para ser. E quem a gente Uhum. vai voltar a ser um dia, quando Jesus vier e restaurar todas as coisas. E consertar esse espelho que ficou quebrado para a gente poder refletir ele por completo novamente. Amém. Volta Jesus, né? Para que a gente possa Amém. viver essa realidade, né? A nossa esperança está nisso. A nossa esperança não está nem em quem nós somos, né? Mas em quem Ele é e naquilo que Ele ainda vai realizar, né? Na sua volta. Tainá, quero te agradecer mais uma vez por estar conosco, por nos ajudar a clarear as ideias sobre essas bases tão importantes da nossa fé. Muito obrigada por estar com a gente mais uma semana, querida. Eu que agradeço. E para você, querida mãe ouvinte, eu desejo uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse o nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.